E hoje, quinta-feira, o nosso quadro de Olho na Saúde vai falar de dois assuntos muito importantes: saúde e educação. E eles estão mais interligados do que você imagina. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo ou estamos sendo recebidos pela neuropsicopedagoga Magda Andrade. Magda, muito obrigado por nos receber aqui. Vai ser um prazer poder falar desses assuntos nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigada, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. É um assunto que eu acho assim, extremamente importante da gente estar conversando realmente. Educação e saúde tem tudo a ver, realmente. O quadro está de parabéns. Então, o que a gente pode falar sobre a aprendizagem? Como a aprendizagem acontece? A aprendizagem acontece através de um processo de repetição. Eu preciso estar repetindo o processo para aprender. Mas para que isso ocorra, para mim ter a assimilação dos conteúdos, eu preciso que as fases tenham sido completadas. E isso depende de um organismo que esteja numa estrutura correta, na parte do cérebro cognitivo estar adequado, os métodos que estão sendo aplicados sejam corretos, que a criança esteja recebendo os estímulos adequados para o momento dela, para a idade dela. E a gente observa que nós temos, às vezes, alguns entraves dentro desse processo que não conseguem completar esse processo para a criança. A criança fica perdida no meio da situação e não consegue se alfabetizar, não consegue acompanhar a turma, tem grandes dificuldades e começa a ter uma recusa do processo escolar. E isso é um problema que acaba sendo detectado muitas vezes em casa, quando os pais observam essa situação na hora da tarefa, principalmente, que a criança começa a chorar, ela se nega a fazer as atividades, ela diz que não sabe, ela começa a se rotular que ela é incapaz, que ela não dá conta, isso eu não consigo. Tem uma situação muitas que ela coloca assim: eu sou burra, que é uma situação assim bastante dura, mas às vezes acontece da criança se intitular dessa forma porque ela já interiorizou essa incapacidade. E isso é muito preocupante. Então, os pais devem prestar atenção nestes sinais, né, que na maioria das vezes pode desencadear problemas na aprendizagem. Com certeza. Esses são sinais assim de alerta que o pai observa, que a criança começa a ter essa dificuldade na parte da tarefa, se recusar a ir para a escola, chorar, ter dores de cabeça, dores de barriga, começa a somatizar outras situações para evitar essa situação de estresse, porque como ela está lá no momento onde a maioria dos colegas conseguem fazer atividade e essa criança não consegue, ninguém vai para um local querendo fracasso, ninguém. Então ele vai começar a arrumar uma forma de escapar daquilo. É o primeiro sinal que a criança faz, então ela começa a dar sinais lá. Dentro da escola, que tipo de sinal ela dá? Ou a criança fica extremamente passiva, ou ela começa a se tornar um tanto quanto agressiva, porque ela vai reagir de alguma forma. Ou ela começa a ficar, bom, se eu não dou conta de um jeito, eu vou fazer bagunça para mim me enrolar o tempo e passar de uma forma. Então ela arruma uma estratégia para tentar escapar daquele processo. E se esses sinais não forem considerados, isso pode agravar a situação. Com certeza, porque quanto mais tempo se deixa passando o período da aprendizagem, maior acaba sendo o déficit dessa aprendizagem. E um instante que os pais podem perceber isso também é na hora da tarefa da lição de casa. Né? Nesse momento, muitas coisas podem ser percebidas pela família. Com certeza. Não é adequado que o pai ou a mãe, quando esteja fazendo a tarefa, fique o tempo todo do lado dessa criança. A criança tem que fazer a tarefa com autonomia. Ela pode pedir algumas dúvidas para os pais. O objetivo da tarefa é fazer com que a criança faça a fixação do conteúdo que já foi estudado na escola. Então, assim, é um processo de memória muito interessante e muito importante. O nosso cérebro, aí eu vou mostrar um pouquinho aqui, o nosso cérebro, ele tem as áreas, que são os 5 lóbulos que nós temos aqui. A parte da memória de trabalho é aqui na frente. Essa parte nós armazenamos, um adulto armazena em torno de 3 a 7 mil palavras durante o dia. Música, ouvindo falar, conversas, leituras, de toda forma a gente tem as mulheres armazenam mais, os homens menos, né? Mas é verdade. E aí o que acontece? À noite, no sono, é a hora do cérebro fazer a varredura.
a limpeza disso. Então, o que é guardado na nossa memória interna de trabalho? Que tem que vir para dentro do cérebro, aqui para frente. O que foi repetido. Então, a tarefa vai para casa com o único objetivo de repetir esse processo que já foi ensinado na escola e que a criança teria que ter autonomia para fazer praticamente sozinha. Só para que ela registre e ajude ela a fazer o processo de memorização. E isso tem que ocorrer, o correto da tarefa é que faça antes de dormir, justamente para que o cérebro entenda que aquela tarefa que eu repeti é porque eu preciso armazenar, eu preciso assimilar ela. Aí o processo do cérebro faz com que, através do sono, a gente armazene a informação que a gente quer ali. E se essa criança não consegue, ou se o coleguinha, o irmão faz, o pai faz, ou a mãe faz, esse processo não está ocorrendo. Então, está errado alguma coisa. Aí, qual a primeira orientação? Que o pai busque a escola, pergunte para a professora, converse com a coordenação, com a gestão da escola, para ver o que está acontecendo dentro daquele processo, se realmente está com dificuldade, identificar. Porque motivos podem ser vários. Normalmente a gente tem uma situação de multifatores. Podem ser na parte ambiental, seja em casa, seja na escola, por atitudes, por horário de dormir, por atividades, às vezes até a alimentação, ela influencia também. Tem alimentos que, no caso de uma criança mais ativa, mais agitada, tem alimentos que não são indicados para determinados horários, que a gente orienta. A questão da relação do sono, a questão da importância do movimento, que vai estimular o cérebro da forma correta, menos tablet, menos televisão, menos celular na mão, mais atividade de bola, de rua, de corda, de brincadeira mesmo, para estimular o movimento, porque é ele que vai estimular o cérebro, para que ele consiga fazer mais sinapses, mais funções e poder ativar ele melhor. Porque o cérebro ele é muito mais do que um computador. Ele vale muito mais do que 10.000 computadores junto. Ele pode armazenar muita coisa. Só que a gente tem que exercitar ele, tem que trabalhar com ele de forma correta. E isso a gente brinca aqui, que a gente às vezes tem uma Ferrari, mas usa só a pé mesmo, né? Sem poder desenvolver toda essa parte, às vezes por não saber.